Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar as nossas considerações sobre o livro do Apocalipse, nosso 12º encontro. Vamos trabalhar a realidade do Cordeiro vencedor. João vem convidado pelo Filho do Homem a passar por uma porta aberta no céu. Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que diz: sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer. A porta aqui é o próprio Jesus. É por meio dele que é possível a comunicação com Deus. Vemos no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, que diz: eu sou a porta. A liturgia se torna o ponto privilegiado desse encontro com Deus. O Pai, isto é, Deus, é aquele que está sentado no trono. Apocalipse capítulo 4, versículo 3. O trono no Antigo Testamento é sinal de soberania e de domínio divino sobre todas as coisas. Quando a gente pega Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 8, pegar as partes que nos interessam, diz assim: no ano que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono elevado. A barra de seu manto enchia o templo. De pé, acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas. Eles aclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é Javé dos exércitos. A sua glória enche a terra com o barulho das aclamações. Os batentes das portas tremiam e o templo se encheu de fumaça. É uma teofania, uma manifestação de Deus. Também vemos o profeta Ezequiel falar da manifestação de Deus. Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Por cima da cúpula que ficava sobre as cabeças dos animais, havia algo parecido com uma pedra de safira em forma de trono. E nele, bem no alto, algo parecido com um ser humano. Mesmo Ezequiel nos fala no capítulo 10, versículo 1. Na cúpula que estava sobre as cabeças dos querubins, vi uma espécie de safira com aparência de trono. Javé disse ao homem vestido de linho: chegue ali entre as rodas, debaixo dos querubins. Deus Javé está sentado no trono. São João relata no livro do Apocalipse que Javé tinha um aspecto de pedra de jaspe e cornalina. Estas eram 2 pedras preciosas, extremamente luminosas e famosas na antiguidade, afirmando que Deus é luz puríssima, que dá vida e sentido à existência humana. Nos diz no livro do Apocalipse: aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. O arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeraldas. Apocalipse capítulo 4, versículo 2 a 3. João vê as exposições das pessoas e coisas. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. João capítulo 4, versículo 5. Vemos a descrição do Cordeiro, que é Jesus, que no meio do trono se aproxima de Deus, a fim de receber o livro selado com 7 selos, partilhando com Deus da mesma condição divina. Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6, diz: de fato, vi um cordeiro. Estava entre o trono com os 4 seres vivos e os anciãos, os presbíteros. Estava de pé, como que imolado. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então o cordeiro veio receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. À frente do trono havia o mar de vidro. Corresponde às águas do 3º céu. A criação existiam 7 céus.
terceiro céu era onde estavam, né, as águas que estavam no firmamento. Em Gênesis capítulo 1, versículo 7, nós encontramos: Deus fez o firmamento para separar as águas que estão acima do firmamento das águas que estão abaixo do firmamento. Na frente do trono havia um mar de vidro como cristal. Então vimos Apocalipse capítulo 4, versículo 6. O trono de Deus está acima da criação, mas não distante da criação. Há uma certa proximidade. Do trono de Deus saiu relâmpagos, vozes e trovões. Nós encontramos lá no Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Esta manifestação, esta epifania, revela a realeza de Deus que se manifesta com sinais estrondosos. Quando você abre o livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 16, diz que 3 dias depois, pela manhã, houve trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa desceu sobre a montanha. Então são sinais da presença e da manifestação de Deus. Encontramos João descrevendo a corte celeste. 24 anciãos, presbíteros, sentados em tronos ao redor do trono de Deus. Ao redor desse trono de Deus havia outros 24 tronos. Neles, 24 anciãos, presbíteros, estavam sentados, todos eles vestidos de branco e com uma coroa de ouro na cabeça. Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Traziam vestes brancos e coroas. Esses 24 anciãos, presbíteros, são símbolos, são seres humanos, que no decorrer da história foram testemunhas corajosas de Jesus ressuscitado. João também vê no meio do trono, ao seu redor, 4 viventes com 6 asas e cheios de olhos, pela frente e por trás. Apocalipse capítulo 4, versículo 6. Temos uma evocação aqui dos serafins, do livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 2. De pé, acima dele, isto é, de Deus, estavam os serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Também se pode ver os querubins de Ezequiel. Ezequiel, do capítulo 1, do versículo 5, do versículo 8 e versículo 9, que diz: do meio da nuvem surgiu algo parecido com 4 animais, e cada um lembrava também uma forma humana. Debaixo das asas saíam mãos humanas pelos 4 lados. Seus rostos e asas também estavam voltados para as 4 direções. A asa de cada um encontrava na asa do outro. Ao se movimentarem, eles não se viravam, mas cada um ia para a frente. Então, esses 4 viventes estavam posicionados nas pontas cardeais, no caso aqui do livro do Apocalipse. Era o norte, sul, leste e oeste, que representam a onipotência de Deus, que tem a criação, o mundo e a história em suas mãos. Estes dão glória a Deus. Cada um dos seres vivos tem 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, proclamam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Lembra os serafins da visão de Isaías no templo. Nós já vimos Isaías capítulo 6, versículo 3. Os serafins proclamavam: Santo, 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 é Javé dos exércitos, a sua glória enche toda a terra. João quer, então, aqui descrever a liturgia do céu e como os personagens nessa liturgia se posicionam. O objetivo é falar que o Cordeiro é o único digno de receber o livro das mãos do Pai. Aquele que está sentado no trono, né, é o Pai, e só o Filho, isto é, o Cordeiro, tem o poder de abri-lo. O Cordeiro é aquele que age na liturgia. Jesus é o Cordeiro. Então, diante dessas imagens,
que ainda nós vamos ver versículo por versículo na nossa leitura, mostra que esse livro ele é todo simbólico. E que existe essa presença desse cordeiro e a importância desse cordeiro e toda uma liturgia centrada em torno desse trono e do cordeiro que está diante do trono, cuja missão é abrir o livro, né, com 7 selos. Nós vemos que todo esse livro tem um sentido simbólico, né, e esse simbolismo depois nós vamos poder ver com mais detalhes quando trabalharmos a leitura versículo por versículo. Então, na próxima vez nós vamos falar desse cordeiro que vem descrito nesse capítulo 4, 5 do Apocalipse de São João. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.